Campeonato Gaúcho pode, de repente, ser uma espécie de ensaio para coisas maiores, né? Ou de modelo para outros campeonatos estaduais, ou pelo menos para encorajamento, né? Não foi a palavra que o presidente usou, quem está usando sou eu, para outros campeonatos. E meio que, de novo, de uma forma dramática, eu nunca vi o presidente do Grêmio assim tão doído com essa situação. Acho que essa é uma boa palavra. Que comece de uma vez a bola a rolar, para que a gente possa fazer o futebol, administrar o futebol, realizar as coisas do futebol. Se complicou muito a situação na medida em que nem a janela do meio do ano, que serviu tantas vezes de desafogo para Grêmio Internacional, estará aberta para a Europa. E claro que depois até vai se estender, mas o preço vai diminuir. E hoje o Rodrigo Caetano disse o que nós comentamos há poucos dias aqui. E eu até comentei ontem com o Fernando Ferreira também, da Pluri. De repente, a moeda muito alta, né, pode render um bom dinheiro aqui para os jogadores brasileiros que sejam vendidos. Por exemplo, vende por 15 milhões de dólares um jogador médio, como um Everton, por exemplo, médio para bom, né, para muito bom, já dá 100 milhões. Lá vai o REC de novo falar em 100 milhões, né? Quer dizer, 100 milhões de reais. 7, e na época, quando eu falava aquela história do Dourado, a Libra era 6 por 1, né? Então era um pouco mais de 15 milhões de libras. E agora o euro está nas nuvens. Então, vendendo um jogador já dá um certo desafogo, mas vender para quem? Quanto o comprador está disposto a pagar? Esta é uma situação. Maurício Outra disse também hoje, o Rodrigo Caetano, em entrevista que nos deu lá na Rádio Grenal, o Caetano disse, olha, como se dissesse, é obrigação vender. Pelo amor de Deus, venham comprar. É assim que a coisa está andando. E em meio a tudo isso, o Grêmio, me parece que até de uma forma inteligente, né, lançou as suas novas camisas, daqui a pouco a gente até vai mostrar, porque tem que ser desta forma. A coisa tem que andar, tem que fluir, e o Grêmio sabe disso. E, no meio do tumulto, a Conmebol chegou a estampar ali nas suas páginas que o Beira-Rio é candidato a ser sede da final única de Libertadores da América ou Sul-Americana. E disse mais, nos anos de 2021, 22 ou 23. Então, aliás, é uma notícia inócua, né? Pode vir a ser uma sede, ou quase certo que será, né, num desses 3 anos. Outra que vazou hoje, que a gente já especulava, e fiz até enquete a respeito dessa situação. Dourado vai mesmo renovar. E também do presidente Romildo. Cresce a possibilidade de menos sedes nos jogos do Gauchão. E até deu uma insinuada o presidente que o presidente da Federação Gaúcha de Futebol tem que se desdobrar para subsidiar as viagens de ônibus com menos gente dentro dos respectivos ônibus. Isso aí, se mexer um pouquinho os pauzinhos, faz uma permuta rapidinho aqui, nem vou dar o nome das empresas, mas qualquer delas para divulgação que o futebol dá, o presidente faz uma combinação com os meios de comunicação, divulga o nome da empresa, coloca na página oficial da federação, no Twitter, no Facebook, no Instagram, e está tudo resolvido. Então, eu acho que as coisas se encaminham devagar, não é quase parando, sem ainda um prognóstico verdadeiro, né? Olha, vamos projetar para lá, que lá vai dar. Ainda não se sabe bem. Tomara que continuemos assim, com tudo bem administradinho, e que esse frio seja ao contrário do que se imaginava. Afaste o vírus, que é, segundo o ex-ministro Mandetta, né, o vírus esse se aconchega com o frio. Tomara que não, porque até aqui está tudo administrado. Diga, Maurício. Sobre o que você estava falando antes das cotações das moedas estrangeiras, é que como com o coronavírus ninguém está podendo viajar, não se está divulgando muito, mas aqui, ó, no mercado comum, onde você vai comprar dólar ou euro para fazer uma viagem, o dólar está sendo vendido a R$ 6,15. Já passou? O euro a R$ 6,65,
e a libra a R$ 7,60. Então imagine, vender um jogador, por exemplo, para a Inglaterra é uma fortuna que você ganha, mesmo sem ser um valor tão expressivo em libras, porque na cotação o real ajuda, nesse caso, os clubes a ter uma cotação melhor. E você citou a lista de estádios cogitados ou oferecidos para serem sede de jogos para Conmebol, enfim, nos próximos anos. Me chamou a atenção o estádio Mané Garrincha. Ele só é candidato a ser sede da Sul-Americana em 2022 e 2023. Não se candidatou para a Libertadores e não se candidatou para 2021. Em 2021, para se ter uma ideia, os estádios brasileiros que se candidataram para ser sede, e dificilmente será aqui, né? Porque afinal desse ano, se existir, será no Maracanã. Os candidatos do Brasil: a Arena da Baixada, Beira-Rio, a Arena Corinthians e Morumbi. Aí para a Sul-Americana são acrescidos outros estádios. Para 2021 também a Arena Castelão se coloca como sede possível, a Arena Pernambuco também e a Fonte Nova. Cada um dos anos tem essa peculiaridade, mas me chamou a atenção que o estádio Mané Garrincha, que é um estádio para mais de 70 mil pessoas, se candidatou como sede para ser a final única da Sul-Americana, que não é uma competição que atraia tantas pessoas assim, né? A inadimplência dos sócios do Grêmio, mudando de saco para mala, chegou a 10%. Então já cresceu bastante, né? Porque quem tem 90 mil perdeu 9 mil sócios. É bastante. É bastante. A crise está se avizinhando, dando rocha, e o cara vai se virando do jeito que pode e vai cortando o que dá para cortar, né? Por isso que o secretário dos Transportes, que ainda é deputado, por óbvio, né? O Juvir Costela, fez aquela tomada, pediu uma tomada de posição de Grêmio e de Internacional, uma explicação lá na Assembleia, para que tenha um plano de ação que os torcedores saibam para que lado atirar, os sócios de Grêmio e de Internacional, uma audiência pública e que vai se repetir aí, porque os representantes de Grêmio e de Internacional não compareceram, compareceu o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Procon e tudo mais, mas Grêmio Internacional não compareceram. Tudo bem, Nando? Tudo bem, Rec? Abraço para todo mundo. Eu esperava voltar na próxima participação aí com vocês já com alguma coisa meio definida, tanto para futebol quanto para a nossa volta, depois dessa pandemia que toma conta do mundo aí desde o início do ano. Mas a gente tenta ter esperança. Há pouco eu estava lendo aqui nos sites portugueses mesmo sobre uma vacina que a Universidade de Oxford está fazendo, já foi testada em macacos, mas me parece uma coisa tão distante, né? E aí a gente até tem o futebol, né? Pode daqui a pouco ter o futebol e sem torcida, ele perde um pouco de sentido, mas é muito complicado, assim, qualquer debate em torno disso. Agora mesmo a gente estava lendo notícias sobre a final de Libertadores em 2021 e 2023 no Beira-Rio. Parece uma coisa tão distante poder encontrar pessoas, ter a mesma relação, aglomeração, contato, enfim. É um momento assim muito triste assim mesmo para a humanidade, né? E por mais que às vezes pareça um pouco frio assim a gente falar sobre futebol, o debate tem que acontecer, não tem o que fazer, tem que se pensar em algumas alternativas mesmo, né? Porque gira muito a economia ao redor de um campo de futebol, parece pouco, né? Eu até chutei aí esses dias. Se a gente somar todo mundo que está envolvido no Brasil em jogo de várzea, em séries A, B, C, D, campeonatos estaduais, só em São Paulo tem umas 7, 8 divisões, né? Aí coloca pipoqueiro, vendedor de latão, como eles chamam, né? Nos arredores do estádio, fiscais de bilheteria, bilheteiros, árbitros, jogadores, dirigentes, fornecedores, material esportivo em geral. Olha, envolve quase 1 milhão de pessoas, né? Porque aí... isso. Então é um negócio impressionante. Isso a gente considerando o futebol profissional, né? Porque eu vou pegar um exemplo do meu pai aqui. Nós temos uma revista de esporte amador, que é uma revista que circula regionalizada, Gravataí, Cachoeirinha e região metropolitana. E o pai está sem notícia, está sem patrocínio, né? Está sem conseguir rodar a revista direito. Então, afeta uma cadeia gigante mesmo. Assim, o meu trabalho de
de dissertação de mestrado aqui, ele tem relação com a comunicação esportiva, principalmente de clubes de futebol. O PIB brasileiro, ele é significativo à indústria do esporte, né? Então, de algum modo, são milhares de pessoas afetadas com isso. Eu estava vendo uma notícia agora, se não me engano, foi o Flamengo que estava ajudando os ambulantes que ficam eventualmente na frente do estádio, né, dando máscara, cesto básico. De alguma maneira, os clubes precisam também se sensibilizar, embora também não tenha muitas condições, porque às vezes nem para pagar o próprio salário dos funcionários a gente tem visto alguns cortes aí. É complicado, assim. Eu vejo aqui Portugal já se movimentando para a volta, mas alguns jogadores no retorno aos treinos já foram diagnosticados com coronavírus. E qual é o protocolo? No momento que eles tiveram contato com outro jogador, precisam cumprir a quarentena de 15 dias. Como é que tu vai colocar um time para jogar contra outro? Que tipo de previsão tu vai fazer? Se um time tem que ficar, de repente, o vestiário inteiro, né, todos os jogadores em quarentena, enquanto o outro tá treinando. Já começa a haver um desequilíbrio físico, emocional, mental, técnico, tático. É uma situação... A gente, na verdade, está tateando, né? Eu procuro tentar não criticar muito qualquer tipo de planejamento de volta, de flexibilização mesmo, porque daqui a pouco lá na frente a gente vai ver que era o correto, ou não, ou vai ver que, na verdade, foi um genocídio, né? Então, é muito complicado, é um momento complicado para a humanidade, mas de alguma maneira vai ter que se voltar. Eu sempre penso que a gente precisa ter um planejamento, seja para qualquer coisa na vida. Mas o planejamento para a volta do futebol, ele também tem que ser. A Alemanha, de alguma maneira, está conseguindo fazer a volta. E talvez seja aí um preview, aí, ou de repente um primeiro grande teste do futebol, para a gente ver se não vai ter que recuar ali na frente. Se a Alemanha voltar ao futebol e começar a haver contaminações, infecções entre os jogadores, entre os funcionários, e recuar, a gente já vê que não pode avançar. Agora, se de alguma maneira eles conseguirem avançar e acontecer nos campeonatos e não houver muitas contaminações, talvez possa se espelhar o protocolo que eles estão a utilizar na Alemanha para poder implantar no Brasil e em outros locais, né? É um termômetro, né? E um parâmetro ao mesmo tempo, porque se há alguém que é precavido nesse mundo de Deus, são os alemães, né? Eles não voltariam a torto e direito, como querem fazer em alguns lugares do Brasil. Rio de Janeiro, por exemplo, os conscientes foram o Botafogo e o Fluminense. A Federação Carioca, o Vasco e o Flamengo, olha, mesmo que o Rio de Janeiro fale até em lockdown, eles estavam querendo jogar bola, o negócio era jogar bola. E aí, como disse o Nando Rocha, não dá para criticar, nós somos do meio, nós sabemos o que o futebol significa, muita gente acha que futebol é alienação e tal. Hoje a gente sabe o tamanho que adquiriu o futebol, né? O futebol superou todas essas barreiras e tal. As grandes manifestações sempre são em campos de futebol, até lançamentos de ideias de marketing, de mobilização social e tudo mais, acontece em campos de futebol. Então, eu não demonizo mais o futebol, até porque vivo do futebol já há 35 anos. Mas na marra não dá. Então, que seja partindo da Alemanha, acho que é a melhor pontapé. Eu nem estou considerando Bielorrússia, Nicarágua... não pararam. Coreia do Sul. Isso aí, para mim, não é parâmetro. A própria Coreia não é parâmetro. Embora a Coreia também seja... quase de primeiro mundo hoje, né? Dá para dizer que é de primeiro mundo, né? A gente esteve lá cobrindo Copa do Mundo no Japão e na Coreia, a gente vê que as coisas, as instituições todas funcionam. Tem ordem, né? Não vi ninguém batendo carteira lá, ninguém arrombando nada, jogando um carro em cima do outro. São tudo meio apressadinho e tal, né? Mas não tem nada de irregular. Mas eu não levo em consideração. Massa, lá é um cenário diferente do nosso, até pelo tamanho, né? Exatamente, mas isso eu não levo em consideração, porque não vai servir de parâmetro para o mundo, como disse o Nando Rocha. Então, que bom que seja o pontapé inicial pela Alemanha. Para nós seria um horror, porque diz, o Brasil lá eles fazem de qualquer jeito. Arrancaram depois e já estão querendo largar na frente, né? Então, que seja por lá. E acho que também, depois Portugal, Espanha, Itália... vão seguir Portugal também, já fala em data também, sim, né? A Inglaterra também, mas aí o Nando vai nos contar. Diga, Maurício, o que você ia perguntar? Não, eu queria saber do Nando, que está bem mais próximo do que nós, de que maneira os clubes estão tratando o protocolo em Portugal, se existe algo já divulgado,
especialmente nos grandes centros, Porto e Lisboa, se existe uma preocupação diferente? Como é que isso está sendo tratado aí, Nando? Portugal, assim, de maneira geral, não só em relação ao futebol, o que aconteceu na Espanha e na Itália, aqui do lado, talvez, como é que eu vou explicar assim, mas talvez para a Europa seja mais impactante estar vulnerável do que, por exemplo, para a América do Sul, onde a gente está acostumado a tomar porrada na cabeça o tempo inteiro, né? E não estou aqui falando de maneira depreciativa, pejorativa para quem é sul-americano, porque eu sou brasileiro, tenho orgulho de ser brasileiro e quero voltar logo para o Brasil. Mas a gente está mais acostumado a esse tipo de situação contingencial, assim, né? E a Europa geralmente consegue manter o controle sobre as situações, né? Principalmente depois desses períodos bélicos aí, de guerra, enfim. E Portugal meio que se desesperou, assim, quando olhou para o lado Itália e Espanha, sem ter nem caixão para enterrar as pessoas, né? Com 700, 800 mortes por dia. E, de alguma maneira, se retraiu, fez a mitigação. Os portugueses, de uma maneira geral, eles são um pouco mais cautelosos, assim, né? Então, eu não vejo uma pressão muito grande, embora devo reconhecer que, assim, até em função de estar na quarentena, eu não tenho tido muitos contatos com portugueses mesmo, né? Sejam colegas, enfim, colegas de trabalho sim, mas a gente basicamente fala de trabalho. Mas eu não vejo uma pressão muito grande para a volta do futebol. Talvez por causa desse medo mesmo, assim, né? Se noticiou muito aqui também, e talvez isso tenha tido um impacto emocional, psicológico muito grande em relação ao futebol, que aquela partida pela Liga da Europa entre Valência e Atalanta, se eu não me engano, isso, que foi realizada em Milão, muitas pessoas que se deslocaram através de transportes públicos e que de fato estiveram no jogo, eles consideram que aquele jogo tenha sido um grande expoente, assim, como se fosse quase que uma bomba biológica mesmo, que estourou na Espanha e na Itália, e a partir dali os grandes casos, assim, houve o epicentro do contágio aqui. Então, assim, o futebol um pouco virou vilão, assim, sabe, dentro desse contexto, assim. Portugal, acredito que vai acabar voltando naturalmente, porque já está numa segunda fase de descontingenciamento, né? Por exemplo, hoje eu já vi um protocolo novo aqui para a cidade onde eu moro, que é Covilhã, já abrindo praças e algumas coisas assim. Eu acho que a estratégia que foi adotada por Portugal, ela foi a mais correta. Se a gente for olhar, Portugal não tem uma quantidade de óbitos tão grande como aconteceu na Itália e na Espanha. Mas por quê? Se fechou, houve uma mitigação, uma quarentena muito rígida mesmo, e até muitas vezes com detenção, para quem não eventualmente circulasse na rua sem máscara ou sem justificativa. E a partir do momento que controlou os casos, que achatou a curva, que conseguiu o sistema de saúde suportar todo mundo, eles passam a liberar aos poucos. Mas assim, o futebol acredito que naturalmente vai acabar voltando, mas não vejo uma possibilidade de voltar com o público. E aí vem uma situação que eu coloco aqui, e novamente cito a parte da minha dissertação, que a minha dissertação fala sobre um tema chamado convergência cultural, que são convergências de mídias mesmo, né? Não só televisão, o clube explorar não só mídias tradicionais, mas também as suas plataformas digitais e tal. E eu acho que o futebol, ele é entretenimento. E a indústria do futebol, ela se tornou entretenimento. A gente lembra daquela frase do Paulo Autori, né? Que futebol é das coisas menos importantes a mais importante. E para nós que vivemos de futebol, a gente sabe que tem pouco de menos importante. O futebol, de fato, é muito importante. Especialmente como entretenimento, como geração de emprego, como movimento de economia. Mas os clubes, eles precisam pensar o futebol não só de maneira esportiva nesse momento, mas pensar o seu streaming, pensar a geração de conteúdo, pensar branded content, que é trabalhar marcas nas suas plataformas digitais. Enfim, de alguma maneira precisa compensar aquilo que tá se perdendo com a ausência de público no espaço físico, mas sabendo que existem pessoas em casa sedentas por um entretenimento, por um conteúdo diferenciado e que poderiam estar sendo abastecidos dessa maneira, e com os canais que os clubes têm, com milhões de visualizações, de um potencial enorme para alcance digital, podem também, de alguma maneira, explorar isso de forma a ganhar dinheiro. As grandes corporações do mundo hoje, elas trabalham no digital, então os clubes também precisam olhar o futebol de uma maneira a gerar esse tipo de entretenimento. Eu, por exemplo, sou colorado, continuo sendo sócio do Inter há 2 anos sem poder ir no Beira-Rio,
assisto o Inter só por televisão ou por streaming, na verdade, né? Nem por TV aberta, mas por streaming. E hoje vai ser uma realidade, talvez, de todos os torcedores colorados. Assistir o Inter só de o streaming. Perde o romantismo, é evidente que perde, sem poder ir no Beira-Rio, sem poder frequentar um estádio. Mas, de alguma maneira, os clubes precisam, eu acho que agora, já parar de chorar o leite derramado, porque é uma situação que ninguém vai mudar sozinho, mas também começar a pensar em geração de conteúdo, entretenimento, em estratégias de alcance digital, de presença digital, de forma a minimizar um pouco o prejuízo que se tem de não ter o torcedor fisicamente no estádio. E aí em Portugal saíram pesquisas a respeito do torcedor se ver dentro dos campos. Quando é que o torcedor se projeta para dentro dos estádios? Aqui, pouco mais de 30% mantém um entusiasmo em querer voltar para ir a campo de futebol. Eu não cheguei a ver uma pesquisa. Hoje eu vi, por exemplo, a capa do Público, que é o maior jornal de Portugal aqui, a capa digital deles, né? E eles fizeram... trouxeram a capa de 2017, que é uma coisa assim muito impactante assim para nós, né? Porque a capa de 2017 do Jornal Público era uma celebração de Nossa Senhora de Fátima, né, que é tradicional aqui todo dia 13 de maio de todo ano, que tinha o Papa e milhares de pessoas na volta, a festa do título do Benfica, que conquistou na época o tetracampeonato, conquistou o ano passado, depois de 2018 e 2019 o Penta, e mais uma celebração grande, um show, alguma coisa assim. E eles falam, olha, como é que pode? Né? 2, 3 anos atrás nós tínhamos essa situação de ter pessoas aglomeradas e tal, e hoje a gente não consegue pensar nisso. Eu, por exemplo, assisto televisão, às vezes um filme, uma série, alguma coisa assim, e a pessoa abraça a outra e já me dá uma vontade de me coçar, assim, já pensa, nossa, passa um álcool gel na mão correndo. Então, assim, eu não vejo, assim, de fato, eu não vejo, assim, uma pressão popular muito grande, embora o português é mais apaixonado por futebol do que eu imaginava, eles realmente gostam muito de futebol aqui, mas não vejo um clamor popular como, por exemplo, existe no Brasil, porque eu também acho que o futebol, ele é um componente diferente para o brasileiro, muito mais que o entretenimento, ele faz parte da nossa cultura, da nossa identidade, né? Mais do que isso, é da nossa identidade. E a partir do momento que tu não tem algo que seja teu, que seja da tua gênese, né, da tua essência, é evidente que vai sentir mais falta. Então, eu acho que no mundo inteiro, talvez o brasileiro seja o que esteja sentindo mais falta do futebol. E agora nem estou falando pela perspectiva econômica, mas mais por paixão mesmo, né? Já que vamos falar de futebol, continuar falando um pouco de futebol, Rodrigo Dourado, na análise do Nando Rocha. Rodrigo Dourado é um cara que eu admiro tecnicamente, né? Vou falar primeiro do jogador, mas é um cara que eu admiro muito, assim. Vou um pouco na contramão de alguns colorados que consideram que ele deveria ser um volante maior em posição e tal. Eu acho que ele é um grande jogador. Tecnicamente, para mim, até o ano de 2018, que ele conseguiu jogar, né? Naquele brasileiro, principalmente do Odair, ele em 2018 foi talvez o melhor jogador do Inter naquele campeonato, junto com o Cuesta, o Lomba na reta final. E é muito triste ver o que acontece com ele, assim. Eu não posso opinar porque eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sei realmente o que está acontecendo com ele. Não sei se houve erro médico ou houve um erro médico ou as coisas não estão sendo tão claras para a torcida, né? Porque eu, como torcedor, estou há 1 ano esperando notícias do Rodrigo Dourado. A gente completou agora recentemente 1 ano, acho, da última partida dele, que foi a segunda partida da final do Campeonato Gaúcho. E antes dessa pandemia se falava numa volta dele em março, né? Março, abril. E eu acredito que nós vamos voltar da pandemia e vai se adiar esse período. Então, acima de tudo, sabendo que ele é um cara que, é pai de família, né? Pai desde 2018 aí. É um cara jovem. Eu espero muito que ele possa voltar a praticar a profissão dele, assim, porque eu sou um cara que admiro bastante o Dourado, acho um jogador, assim, que infelizmente pegou um período do Inter que foi muito complicado, como aquele reta final de 2015, que foi muito pesada mesmo, né? O próprio ano de 2016 foi o pior ano da nossa história. 2017, por mais que ele tenha tido um bom desempenho na Série B, mas fica rotulado por ter jogado a Série B, né? E, eu fui em praticamente todos os jogos do Beira-Rio na segunda divisão e me lembro de ter saído de lá com a cabeça inchada com resultado contra o Boa Esporte, Ceará, outros times, assim.
E eu acho que talvez ele tenha ficado assim um pouco marcado, assim, né, por ter participado. Não tem culpa nenhuma do que aconteceu com o Inter, mas por ter participado desses grupos assim que fracassaram. Quer dizer, Série B até a gente não fracassou, mas não foi campeão. Eu, para mim, considero um fracasso. Por mais que eu não queira essa taça lá, mas precisava a gente ter sido campeão com um investimento muito maior que os outros times. Então, assim, eu acho que precisa primeiro ter um pouco mais de transparência em relação ao que está acontecendo com o Dourado. Respeito se for um desejo do jogador de manter um sigilo da questão clínica, mas eu acho que o torcedor colorado, o Dourado era nosso capitão até o ano passado, né? A gente precisa saber um pouco mais o que está acontecendo e por que não volta, se há algum problema mais sério, né? Porque era um expoente técnico do Inter já, né? Se consolidou em 2018 assim como um grande jogador, capitão, melhor volante do campeonato, e a gente não consegue saber o que está acontecendo com ele. Aí em Portugal, qual é a região mais crítica? Aqui, assim, numericamente, a região de Lisboa, né? Quantitativamente, em relação ao número de casos, é a região de Lisboa. Mas, assim, em relação ao percentual de pessoas versus infectados, a região do Porto foi a mais afetada, que é um pouco mais afastada, assim. Mas são os dois grandes centros, né? Portugal tem uma vantagem, que é de ter fronteira só com a Espanha, e embora a Espanha tenha sido muito afetada, e existe um fluxo muito grande de pessoas. Eu, por exemplo, moro a 1h10, 1h20 da Espanha aqui. Então, existe um fluxo muito grande de espanhóis e portugueses o tempo inteiro. Eu acho que demoraram um pouquinho para fechar as fronteiras. Mas, assim, dentro de Portugal existe uma linha imaginária, que é uma estrada que divide o país, onde existe um lado de interior para um lado e esse lado mais turístico para o outro lado. E Portugal, de alguma maneira, conseguiu isolar esse lado interior, que é onde eu vivo, por exemplo, e onde tem também pessoas de mais idade, que são de mais grupo de risco. Eu me lembro que na Páscoa, né, faz um mês que a Páscoa aconteceu, que as pessoas foram proibidas de sair da sua cidade, né, já eram proibidas de sair de casa. Então, as estradas, o concelho que eles chamam aqui, que é quase que um estado, que é um agrupamento de cidades, tu não podia sair do teu concelho, que é justamente para tentar controlar esse fluxo de pessoas de uma região mais afetada, que são as regiões turísticas, porque Lisboa e Porto são das cidades mais visitadas no mundo, para o interior, que existe um impacto demográfico enorme, assim, é uma diferença muito grande. A gente sai na rua aqui, são ou estudantes ou pessoas de mais idade mesmo, porque o interior tem esse perfil mesmo, assim, né? Então, as regiões mais afetadas mesmo foram Porto e Lisboa. Já consegue-se ter um controle maior, né? Hoje cresce 0,5%, 1% de infectados por dia, porque se teve um controle das pessoas que estavam eventualmente a circular. Mas, assim, já aviso de antemão que nos próximos dias, nas próximas semanas, inevitavelmente vai aumentar a quantidade de infectados, porque com o fim da mitigação, com o fim do isolamento, né, principalmente em alguns setores da economia, as pessoas vão acabar se infectando, isso é natural, e não tem o que fazer, não tem como realmente ficar em casa o tempo inteiro, e vai ter que ser assim, até o momento que o teu sistema de saúde possa suportar as pessoas que estão sendo eventualmente infectadas. A economia pode circular de alguma maneira, mesmo que seja de maneira mais remota, assim, né, com uma capacidade menor, mas no momento que sentir que o sistema de saúde pode haver algum tipo de colapso, vai ter que voltar a mitigação, vai ter que voltar o fechamento de alguns setores da economia, e isso, infelizmente, até que haja um tratamento, até que haja uma vacina. Eu não consigo ver uma estratégia muito diferente dessa. A Alemanha criou até certificado de imunidade para as pessoas que já saíram do vírus, né, que conseguiram se curar e que estariam imunes, né, que talvez seja uma das grandes situações que estão sendo vistas pela ciência agora, se de fato as pessoas que estão curadas, elas ficam imunes, né, isso para nós seria o essencial, porque a partir do momento que isso acontece, as pessoas que já foram infectadas e que não estão mais infectadas, elas podem começar a fazer a economia girar também. Então a Alemanha estava fazendo alguns testes também para uma espécie de certificado de imunidade. Então, tu pode trabalhar mediante esse certificado, mostrando, olha, eu tenho um exame que meu organismo ele tem imunidade, ou já fui infectado e hoje também já tenho imunidade com o vírus, que nada mais é o que acontece com a vacina, né? A vacina a gente recebe o vírus para ficar imune. Então, é complicado, assim,
eu não consigo ver uma estratégia muito diferente dessa, assim. Até vou saudar o que o governador Eduardo Leite fez no Rio Grande do Sul. Eu não sei se vai dar certo ou se vai dar errado a estratégia, mas pelo menos é uma estratégia de flexibilizar em alguns setores, em alguns locais que não tem tanta contingência, e fechar um pouco mais alguns locais que sejam mais sejam de maior risco. Eu não sei o que vai dar certo, se daqui a um ano a gente vai identificar essa ou aquela estratégia, mas tem que haver uma estratégia. Isso precisa haver ciência, estudo, tecnologia e algum tipo de estratégia para tentar combater o vírus. E a bola rola quando mesmo? Aqui? Aqui eu não tenho uma data para a volta específica, eles aventam algumas possibilidades assim, mas como eu disse, tem alguns times aqui que voltaram, identificaram alguns jogadores com o vírus, e aí qual é o protocolo que acontece aqui? No momento que tu teve exposição ao vírus junto com algum infectado, tu tem que fazer uma quarentena de 15 dias. Aí agora imagina, né, uma equipe que tem um jogador infectado, tem que parar tudo, todos os jogadores ficarem numa quarentena, enquanto a outra está conseguindo treinar. Existe um desequilíbrio esportivo, um desequilíbrio técnico, né? Então, não sei de que maneira que vai se contornar isso, e torno a falar assim, acho que a Alemanha vai ser e acho que o REC comentou muito bem, acho que a gente deu sorte, assim, né, de ser a Alemanha, de tomar a frente, porque talvez seja o país, hoje no mundo, mais evoluído, né, e a gente talvez consiga ver a maneira, o protocolo como eles utilizaram para a volta do futebol e tentar espelhar de alguma forma isso, ter a humildade de reconhecer que é um país um pouco mais evoluído que o nosso, né, embora eles vão usar uma tecnologia maior, ciência, enfim, mas que a gente possa também ver o que eles estão fazendo para tentar fazer a volta do futebol, não só aqui em Portugal, mas como no Brasil também. E lá tem o sistema de trens que funciona maravilhosamente bem, né? Aí aquela história de aglomeração e tal, dá para distribuir bem, né? Porque em vagão de trem é bem diferente do que amontoar gente dentro de um ônibus. É muito diferente, né? Mas, diga, Maurício. Um dos jogadores que foi anunciado essa semana que está com o coronavírus é o David Tavares, de 21 anos, do Benfica, que é o vice-líder da competição. Está disputando a liderança do campeonato. Mas, mesmo assim, uma data, a próxima data prevista é 4 de junho. Se chegar lá e vai de fato começar, são outros 500. Mas do jeito que está falando o Nando Rocha, vão adiar mais uns 15 dias. Até porque perdeu a pressa. Assim, aí começa a haver algum tipo de conflito, né, com a perspectiva de volta do futebol, que é início do mês de junho, né, 4 ou 7 de junho, alguma coisa assim, acho que é 4 de junho, com os protocolos de saúde que são recomendados para todos os trabalhadores aqui. Então, assim, se num supermercado uma pessoa está infectada e quem teve contato com ela precisa ir para casa e fazer a quarentena, o jogador de futebol que tem família e que também está exposto, talvez vai dizer o mesmo. Olha, eu tive contato com esse jogador, como eles chamam aqui, vestiário, eles chamam de balneário, né? Tive no balneário com ele e preciso fazer a minha quarentena. É um direito até de saúde, porque de repente vai ter um filho em casa, vai ter uma mulher em casa e vai precisar fazer esse isolamento até para blindar os outros que tiveram contato com eles. Então, assim, é meio complicado. Eu sei que existe esse deadline assim, de 4 de junho, de início do mês de junho, mas eu não sei como que vai acontecer até lá essas testagens, né, porque Portugal também sofre com teste, não é só o Brasil, né, começaram a vir testes em larga escala agora, até para aplicar nos lares de saúde, que são os mais afetados. Na França, por exemplo, eram 30%, 40% das pessoas infectadas ou mortas, né, foram os velhinhos assim, de lares, né, isso é um hábito muito grande aqui na Europa. Até porque é uma população mesmo mais envelhecida. Mas eu vejo um pouco de conflito no protocolo que a Organização Mundial de Saúde adota e que Portugal, que a organização, a OMS, coloca e Portugal adotou, para essa situação dos clubes que, a partir do momento que eles voltam, identificam algum jogador com contágio e como é que vai ficar os outros que tiveram contato com ele, né? Então, é complicado, assim, eu não consigo ver mesmo aqui em Portugal o futebol voltando no início de junho. Tomara pudesse voltar, né, porque realmente Portugal está começando a voltar ao eixo, assim, né, voltar aos trilhos, assim como estava acontecendo antes, mas tomara pudesse voltar e a gente ver mais um exemplo de volta de futebol bem sucedida e de repente é mais um exemplo para o Brasil também seguir, embora o Brasil... Eu não consigo identificar
qualquer tipo de atividade, seja esportiva, cultural, enfim, de qualquer tipo desse tipo de aglomeração de pessoas no Brasil, enquanto não atingiu o epicentro, o pico da pandemia no país. E eu acho que isso não vem nem para maio nem para junho, isso vem lá para julho, né? Infelizmente que vai coincidir junto com o inverno. Então, na Europa vai acabar voltando um pouco mais cedo, e o Brasil não tem muito o que fazer, vai ter que esperar. Ontem ainda estava comentando no Twitter, né, eu coloquei uma situação, teve um amigo meu, um conhecido, morava perto do meu avô, que a casa deles pegou fogo lá, quando eu era pequeno, e eu nunca me esqueço que ele falava para a mãe dele assim: mãe, anda lá chorando, vai lá, entra lá dentro, pega meu boné. Não sei de certo, o guri gostava muito de um boné, piá também, né, pequeno assim, nem me lembro que idade a gente tinha, sei lá, 7, 8 anos, e eu comentei no Twitter assim, né, o mundo é a casa pegando fogo e o gauchão é o boné, né? Como é que a gente vai estar discutindo a volta do gauchão, que não é uma competição nem imprescindível para o calendário dos clubes, principalmente da dupla Grenal, mas do futebol nacional? Até porque eu acho assim, no momento que voltar a futebol, a gente tem que começar a priorizar as competições tentar salvar as competições que sejam mais importantes. Não que o gauchão tem que terminar, mas talvez não com a dupla Grenal participando. Talvez uma competição entre os clubes do interior, porque precisa realmente se movimentar. Eu trabalhei no marketing de um clube do interior e sei o quanto é importante as atividades, os clubes vão fechar, né? Não tem o que fazer. Mas a dupla Grenal talvez estão participando de 1 ou 2 jogos de uma fase final, mas não participando de jogos no interior, voltando, ou com sedes em Porto Alegre com 2, 3 semanas, porque assim, se vai voltar futebol, que se planeja a volta de Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, enfim, mas não como prioridade o Campeonato Gaúcho, que com todo respeito, dentro do calendário, principalmente para a dupla Grenal, não é uma coisa tão relevante para o ano, né? Sabe, porque eu acho que só se especula a possibilidade de voltar ao Campeonato Gaúcho por ser um dos estados que tem uma situação mais controlada. Senão, acho que nem se especularia. Então, de repente, para servir como encorajamento para os demais, ou para ver como é que as coisas podem funcionar, como podem fluir, né? Porque há um rigorismo, inclusive, no treino, no dia a dia. Hoje, a presença do presidente no treino do Grêmio, o presidente Romildo, foi um negócio impressionante. Né? Com todo aquele aparato, com toda aquela parafernália, e todo mundo se conduzindo com perfeição, né, nas atitudes, né? Respeitaram, inclusive, mas o presidente está aqui e tal, não houve amontoado ao redor do presidente, não houve oba-oba, né? O presidente falou e tudo mais, quase que suplicou para que volte a bola a rolar, e acho que é nesse intuito aí, nesse aspecto. Porque senão acho que já teria terminado o Campeonato Gaúcho. Você tem razão, muitos clubes do interior nem querem terminar. Os clubes do interior nem querem terminar mais o campeonato, até porque já receberam o dinheiro da televisão. Grêmio Internacional tem também já deve ter finalizado o contrato com muito jogador, né? Porque esses jogadores vão para clubes do interior com contrato até o fim do mês de abril, início do mês de maio. Como é que vai funcionar essa situação, né? Porque os clubes vão ter que fazer um novo contrato com jogadores parados. E a gente sabe que não é fácil para o clube do interior pagar. Eu só vejo como possível uma volta do gauchão se o Brasil estiver pegando fogo no pico da pandemia e o Rio Grande do Sul, de alguma maneira, conseguir controlar isso. E aí, assim, olha, nós aqui vamos voltar, né, porque o Brasil não tem perspectiva de volta, então, para que o futebol volte a rolar de alguma maneira, volta através do gauchão. Mas eu não consigo ver o Brasil inteiro conseguindo retomar e de alguma maneira, ter que inserir o Campeonato Gaúcho dentro de um calendário que já vai ser apertadíssimo. Já era apertado, né, com todas as datas disponíveis, como diz o Muricy, quarta e domingo. Agora imagina 2, 3 meses sem campeonato. Né? Qual é o endereço mesmo da revista lá, o telefone para anunciar? Como é que faz aí? A revista hoje, o pai guerreiro, assim, consegue tocar sozinha ela, é bolaemjogo.com.br. 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 E o anúncio é um pacote, é internet, papel, é tudo? Hoje, assim, em função da pandemia, a gente tem a revista já há 18 anos já, eu tinha 17 anos quando fundei a revista, até uma situação assim meio circunstancial, porque minha mãe estava internada no hospital com leucemia e tal. Meu pai vendeu a firma pequena que ele tinha, uma microempresa que ele tinha, para ficar com a mãe no hospital. E eu, com 17 anos, pensei, eu ganhava R$240 por mês, eu preciso fazer alguma coisa que eu goste. Eu era colunista de esporte de um jornal em Gravataí, que o meu pai tinha sido colunista 20 anos atrás.
E aí o nome da coluna era Bola em Jogo. Eu falei pro diretor, cara, eu vou ter que criar alguma coisa para eu tentar ganhar dinheiro, sei lá. E aí criei o jornal, que era um jornal pequenininho, 4 páginas, né, tamanho ofício, e muito na história da pena, assim, os comerciantes, não, vou patrocinar, vou incentivar e tal. E o jornal acabou ganhando corpo, assim, quando a mãe, graças a Deus, se curou e o pai voltou do hospital. Eu fiquei naquela encruzilhada entre fazer jornalismo, que era o meu sonho, ou fazer administração para fazer a gestão da empresa, né? E jornalismo, para mim, era mais difícil de fazer, porque eu teria que me deslocar a Porto Alegre, trabalhava em 2 empregos na época, e tinha mais a revista, que na época era jornal ainda. E aí eu disse, vou fazer administração, também tem marketing, depois eu faço pós e mestrado em comunicação, que é o meu sonho, né? E, enfim, a revista o jornal depois de 5 anos virou revista, e a gente sempre fez mensal, 12 edições por ano, isso há 15 anos já. E nesse ano tem sido feito bimestral, né, a cada 2 meses, porque não tem notícia, né, é difícil também de ter patrocinadores, e é uma preocupação que eu tenho aqui também como filho, embora eu trabalhe, a gente tenta de alguma maneira ajudar, de todas as formas assim, mas é o ganha-pão do meu pai lá, né, e tá lá a revista Bola em Jogo já há 18 anos, quem quiser acessar bolaemjogo.com.br, e tá tentando, assim, tá lutando, tem, graças a Deus, uma credibilidade muito grande, assim, junto ao pessoal do esporte amador do Rio Grande do Sul. Eu me lembro muito do pai do Daniel Oliveira, né, meu amigo Luiz também. Carlos Oliveira. Que tinha a voz do Amador, que era um jornal em Porto Alegre, a gente trocava muita figurinha na época, infelizmente faleceu já há uns 5, 6 anos. E era também um batalhador, assim, né, aquele cara que fazia tudo, o pai tira foto, bota matéria no site, vende patrocínio, entrega a revista, faz tudo ao mesmo tempo, e também está torcendo para que as coisas voltem, mas eu consegui colocar na cabeça dele que, de fato, o vírus é perigoso, ele precisa ficar em casa, eu preciso dele com saúde antes de qualquer coisa, né, porque eu quero voltar e ainda poder dar um abraço nele, ou ele poder vir me visitar aqui em Portugal. Então, as coisas estão complicadas como está para todo mundo, infelizmente, não é privilégio de ninguém, né, não é prejuízo único, assim, mas que as coisas possam voltar logo aí, porque de fato é um ano assim para ser esquecido no mundo inteiro, né? Grande abraço, valeu, Nando. Grande abraço, Rec, abraço, Maurício, abraço, Bruno, obrigado pelo convite. Eu sei que tem essa diferença de 4 horas aí aqui para Portugal, né? Mas agora já não está mais tão frio, agora vocês é que vão passar frio, então para mim não tem problema, já está começando a esquentar um pouquinho mais aqui. Então, deixo um abraço para todos, principalmente para quem está acompanhando aí, para os colorados. Tenho muita saudade de ver o Inter jogar, principalmente dentro do Beira-Rio, né? Mas que seja fora ou que seja por streaming mesmo, mas que a gente possa contornar essa situação, achar um tratamento, enfim, poder voltar ao futebol logo. Grande abraço para todos. Um grande abraço. Diga, Maurício. Não, a filhinha do Nando é estrela nas redes sociais, aparece, é uma figura também. Exatamente. Já voltamos. Faltando 12 para as 8, vamos ouvir de cara o presidente Romildo Bolzan Júnior, porque há uma preocupação com a grana. E aí? E os cortes de salários? Mas esse é o ambiente coletivo de decisões no Grêmio, quer dizer, a ideia não foi nossa, foi um ambiente coletivo, levando em conta a participação do nosso gerente-geral, levando em conta a participação dos vice-presidentes. Diversas situações foram postas em discussão a respeito desse tema, de como a gente iria enfrentar, mas não apenas diagnosticando a questão dos salários, dos contratos de trabalho em vigor, e como iríamos enfrentar todas essas questões, as questões salariais, questões de compensação de horas, questões de suspensão. Certo, né? Não deu certo a combinação do som com a imagem aí, porque o som simplesmente ficou muito ruim, né? Muito ruim. Né? Mas o presidente tem essa preocupação aí com as finanças do Grêmio, né? E por isso está aí. O Grêmio até 30 de junho, segundo disse o Amodeu ontem aqui, segura, né? Segura e... O cenário desenhado pelo Grêmio já era até 30 de junho sem jogos, né? Só que o Grêmio também se surpreendeu com 10% de perda na arrecadação dos sócios. Parecia que ia ficar em 4, 5. Por quê? Porque o Grêmio, no mês de março, ainda teve a dádiva de ter um Grenal na sua casa histórico. Grenal da Taça Libertadores da América. Que todo mundo colocou em dia a mensalidade para tentar ir. Se o Grêmio não fica com a renda, fica com a arena, para depois dividir lá na frente, diminuir o débito que o Grêmio tem para com a arena e tal, pelo menos os sócios se colocaram em dia. Vamos ver uma imagem do presidente chegando aí no estádio, só para a gente não ficar devendo aí totalmente o
que disse o presidente. Em linhas gerais, eu recuperei aqui as informações do presidente. Aí o presidente sendo testado, aí a temperatura do corpo, né? Para ver se está com febre e tal, senão não entra nem o presidente, né? Mas o presidente está convivendo aí com essa situação toda e é um cara que não merecia, né? Porque fez tudo tão certinho para recuperar o Grêmio, né? Vamos ver também o Thiago Neves. Temos o som e a imagem. Todo mundo me recebeu super bem, já conheci alguns jogadores. Então isso para mim, isso facilitou na minha chegada, né? Conheci o Jeromel, que é um ídolo aqui, é respeitado no Brasil todo. Michael, então hoje para mim foi tranquilo, a recepção foi melhor do que eu imaginava. Então hoje eu estou me sentindo em casa mesmo. Do dia 29 de janeiro, que foi a data da sua apresentação, até aqui passaram 107 dias. Você é um cara muito família, você percebeu isso na sua apresentação, com seus 2 filhos, a sua esposa. O pessoal está se sentindo em casa, em Porto Alegre? Tá sim, até minha esposa que é carioca. Tá sim, vamos ficar só com aquele conteúdo que a gente já sabe, né? Vamos voltar para cá, não adianta. Som ruim não dá, né? Então, vamos deixar assim a imagem e tal, já serve para a televisão. Já voltamos. E o Musto tem que definir a sua situação, né? Logo, porque fim do ano está aí, também vai ter que saber se fica ou não fica. Musto adaptado já ao Internacional. No, la diferencia, bueno, no todos tenemos espacio para poder realizar los entrenamientos, si bien la parte física y de academia lo podíamos hacer, los trabajos con balón era complicado hacerlos y lo mismo, no todos tenían o una cinta o una bicicleta para poder trabajar y bueno, creo que acá respetando obviamente todas las normas de seguridad, manteniéndose lejos uno de otro, creo que sobre todo para la cabeza y para uno mismo, el hecho de poder venir acá, pisar el campo, tocar el balón es importante, obviamente siempre poniendo por delante el tema de salud que es entendible. Sí, de parte del club yo no tenía dudas de que iban a estar tomadas todas las medidas e iban a tratar de estar en todos los detalles, desde los controles que nos hacen al llegar, desde cómo organizaron para poder hacerlo por grupos pequeños, cómo disponen de todo el material para poner lo más lejos posible uno de otro. Y obviamente creo que es un trabajo de logística importante, poder sostenerlo, poder realizarlo y siempre pensando en función del jugador, así que obviamente se están tomando todas las medidas posibles para que nosotros entrenemos acá, pero con la tranquilidad de que están las medidas dadas para poder realizarlo. É isso aí, agradecer às assessorias de Grêmio e de Internacional pela sessão aí das imagens e também das falas dos jogadores. Infelizmente tivemos um probleminha na fala ali do Thiago Neves, mas o que ele diz é que ele quer ser ídolo no Grêmio. Já se sente adaptado, foi bem recebido, né? O torcedor ainda está esperando uma melhor resposta dentro de campo. Infelizmente, a resposta parou, dele né? na primeira parte de 2020 que nós tivemos foi fraca, né? Agora vamos ver na volta como é que vai ser a reação dele e a adaptação dele, porque a primeira parte do ano que se teve não foi positiva. Eu acho que por isso que ele brigava tanto com o Grêmio, né? Ele disse que tinha um sonho de jogar no Grêmio, disse que o amor e o ódio estão muito próximos, né? Porque ele chegou a dizer chupa Grêmio, né? Um desses títulos aí, né? Mas aí disse que comprava abrigo do Grêmio e tal. Então está se sentindo em casa.
Eu não vou ficar aí também futricando, né? Mas que realmente as coisas do futebol, elas são incríveis, né? Aliás, o tal do Alexandre Pássaro, né? Esse voa alto, né? Foi fundo numa declaração dizendo, se o Michael fez com o São Paulo, vai fazer com o Grêmio também. E eu vou te dizer, eu não vou insinuar nada aqui, mas se ele ficou magoari com o São Paulo, pode ficar magoari com o Grêmio. É que aqui ele está num período mais largo, ganhou títulos e tudo mais. A propósito de Maicon, a propósito de jogadores, daqui a pouco vamos mostrar as novas camisas do Grêmio. Tá na mão? Vamos lá. Então vou mostrar aí, ó. Olha aí, ó. Bonitas, né? Eu gosto dessas cores puxando para tradicional, né? Olha aí, ó. E o efeito na listra ficou bonito também. E o Grêmio tem uma coisa no estatuto que as camisas têm que ter as cores tradicionais, né? Não tem essa de cor de rosa, amarela. Até porque já tem 3 opções de cores, né? Então, já uma vez inventaram um azul celeste ali que para terceira camisa, para passeio, ainda vai lá, mas não ficou bonita no campo, não. Não, bom é o azul mesmo, tradicional, né? Já voltamos. E na grande expectativa, amanhã o Flamengo recomeça, né? Recomeça os testes. Pois outra vez deu uma zebra geral, né? Testaram familiares, dirigentes e... Testaram 200 e poucos e 38 estavam infectados. 293 foram testados na primeira leva, 38 foram confirmados, foram atestados como positivos. Os funcionários que testaram positivos também farão uma nova coleta para se identificar se eles já estão curados, se eles poderão trabalhar ou não. Essa nova testagem que vai acontecer a partir de sexta-feira, a partir de amanhã, portanto, ela respeita o prazo de 2 semanas em relação à primeira, para se identificar se dos demais que não testaram positivo por ter tido contato, se algum deles pegou também o coronavírus. Presidente, transcorreu tudo como o senhor imaginava, do jeito que deu para fazer, é um remendo, tem que rezar para que dê tudo certo. O que dá para fazer num apanhado assim dessas constantes reuniões? O que o senhor conseguiu fazer com os jogadores? Deu para suspender contratos, para o governo pagar um pedaço? O que deu para arrumar nesses 2 meses aí, presidente? Olha, Rec, é um momento muito delicado para todos, né? E o futebol está dentro dessa engrenagem toda aí que está sofrendo um revés muito grande com a pandemia. Eu acho que o que a Federação Gaúcha de Futebol apresentou foi o possível dentro do quadro que nós estamos vivendo, quer dizer que uma retomada em julho, se for possível. Alguns clubes acabaram liberando todos os seus atletas, então para que fosse possível a gente ter a continuidade do campeonato foi necessária essa liberação de inscrições. E em relação ao rebaixamento, eu sempre digo que esses últimos jogos aí, na verdade, é uma competição diferente da que nós vínhamos disputando, porque todo mundo parou, quer dizer, tem uma desmobilização e depois uma retomada só para 3 jogos, para quem não se classificar. E, portanto, essa questão do rebaixamento, ela sempre esteve presente de não existir rebaixamento. A situação sempre era em relação a como fazer com o acesso. A federação apresentou a proposta de subir os 2 do acesso e nós temos um campeonato ano que vem com 14 clubes. É verdade que os 2 que deveriam rebaixar e que não forem rebaixados, eles receberão a metade da cota, e os que sobem receberão 75% da cota. Então, feito esses ajustes do ponto de vista da distribuição de cotas e mantido assim a essência do campeonato, que é ter um campeão, um vice, um campeão do interior, eu acho que foi o possível. Eu acho que todo mundo cedeu um pouco, né, Rec, para que a gente conseguisse o que é o mais importante, que é terminar o campeonato, garantir as cotas de publicidade, a cota de televisão, e tomara, essa ainda é uma coisa que a gente tem que dizer, tomara que dê tudo certo e que essa data de primeira quinzena para voltar a treinar, a segunda quinzena para os jogos acontecerem, talvez no início de agosto ainda tenhamos jogos, tomara que dê tudo certo. E uma coisa que a gente tem que dizer também, que eu acho que, às vezes, quando as pessoas escutam, mas vai voltar ao futebol, a gente está trabalhando com a ideia de que quem entrar no estádio, seja lá o estádio que for, vai ser uma pessoa que estará com o teste
negativo, ou seja, nós teremos um local onde todas as pessoas vão ser testadas previamente antes da primeira partida. E eu, inclusive, falei na reunião da federação, se for necessário testar antes de cada uma das 3 partidas da fase classificatória, façamos isso para ter a garantia de que ninguém que esteja dentro das 4 linhas ou no entorno delas possa ter algum problema de saúde. Eu acho que esses esforços têm que ser feitos e para que a gente possa terminar o campeonato. Com relação ao nosso grupo, nós temos 18 atletas conosco, suspendemos os contratos no meio do mês, vamos prorrogar por mais 30 dias, a gente não tinha ainda essa definição de quando voltaria, e nós fizemos uma redução salarial, negociamos com todos os atletas, e a nossa ideia é voltar de forma ainda muito competitiva para o campeonato. Eu não escondo isso de ninguém, nós continuamos na busca do título do interior, nós achamos que essa disputa se dará entre o Aimoré, o Esportivo, o Ipiranga e o São José, mas aí tem jogos cruzados entre o São José e o Esportivo, entre o Ipiranga e o Esportivo, e nós temos que fazer a nossa parte. Teremos um clássico do Vale contra o Novo Hamburgo, teremos depois o São Luís e por fim o Inter, um jogo duríssimo, mas se desses 9 pontos nós fizermos 6 ou 7, eu acho que a gente tem grande chance de ser campeão do interior e ficar entre os 6 do interior também, que tem uma premiação para essas equipes. Esse é o nosso objetivo na competição. Presidente, e já vou introduzir o Raul Rocha na conversa, conselheiro do Grêmio, ex-lateral do Grêmio, jogou em grandes times brasileiros, para participar desse nosso bate-papo, e eu quero perguntar, Raul, para o presidente também, sobre a vaga na Série D. O que falta para o Aimoré conquistar essa vaga? É uma briga com o Esportivo, porque tem só 3 times que não têm série. O Novo Hamburgo, o Esportivo e o Aimoré, e aí teriam no ano que vem uma espécie até de compensação, porque esse ano tá brabo, hein, Raul? Boa noite. Boa noite, Rec. Boa noite, presidente. Uma satisfação aí falar contigo, usando essa tecnologia. Eu acho que contigo é a primeira vez que a gente faz esse trabalho aí com tecnológico. Mas toda essa celeuma e os impactos que essa pandemia acaba trazendo para os nossos clubes, para o nosso futebol, eles estão sendo, e a gente percebe isso, dirimidos assim diariamente, né? São ações que são tomadas diariamente, as equipes estão fazendo algumas, aí posso falar até do Grêmio, né? Planejamento a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. E isso sendo revisto e re-ratificado também diariamente, porque as coisas acabam tendo alterações aí em razão, enfim, do impacto dessa Covid-19, né? Acabam porque é necessário que assim seja, né? Então, nós como aí, tanto como conselheiro, mas como especialmente como amante do futebol, está sem dúvida fazendo uma falta muito grande aí. Está faltando um pedaço no nosso dia a dia, né? É que as coisas do futebol voltem a acontecer naturalmente, mas óbvio que tem que ter todo o cuidado necessário, aí não tem como tu fazer diferente, né? Até para não ter surpresa negativa aí, né? E os clubes estão, acho que se utilizando aí de todos os conhecimentos técnicos que estão sendo colocados à disposição, muitos novos, alguns inusitados, alguns até, de certa forma, desconhecidos, até da própria classe médica, né? Mas está todo mundo tentando achar aí uma saída boa que funcione e a gente possa retornar aí à normalidade. O Raul, você como bom advogado, acha que tem espaço para o jogador de futebol pedir adicional noturno e domingo dobrado para quem trabalha nos domingos, dinheiro dobrado? O Reg, eu tinha quase certeza que tu faria essa pergunta. Eu posso te responder ela de 2 lados, de 2 enfoques, né?
tem o meu lado de jogador de futebol, né? Uma vez jogador, tu carrega isso para o resto da tua vida, né? A gente sabe que algumas agremiações, não são todas, né? Hoje muito menos do que antes, não cumprem, às vezes, rigorosamente os contratos, né? E, de outra feita, às vezes não cumpre a legislação. E o que acaba ocorrendo? Os atletas, ainda que receitas volumosas daqueles que jogam nas equipes de ponta, ou seja, a grande minoria, porque a grande maioria ganha muito menos, acabam tendo uma carreira curta, né? Alguns com uma boa remuneração, mas se tu analisar, fica de cada agremiação, cada time que esse atleta passa, fica muita coisa para trás, muita verba que era obrigatório o seu pagamento, que não é feita. Então, se o jogador também se torna complacente de aceitar o amor à camisa e não sendo um profissional, no rigor da palavra, ele acaba terminando a carreira dele com uma mão na frente e outra atrás, literalmente. Como muitos colegas meus, eu posso dizer que terminaram assim, com títulos expressivos, que a gente sabe aí, os títulos que todos nós conquistamos, né? Então, por quê? Porque acabaram por privilegiar o amor ao clube, mas deixaram algumas coisas para trás, que não foram cumpridas. Bom, aí como hoje, mais para dirigente, conselheiro do Grêmio, nesse caso, eu entendo que, sem dúvida, se tu paga bem, paga em dia, cumpre todas as tuas obrigações contratuais, o atleta vai buscar alguma coisa que a princípio não estaria nas estágios dos direitos de um atleta profissional de futebol, a princípio, né? Fica aquela situação que o torcedor, especialmente, né, fica triste, fica às vezes contrariado contra o atleta, né, dele ter ido buscar, mas o que a gente diz, aí eu posso falar como a profissional agora da área do direito, que se tu fizer um bom contrato, um contrato bem elaborado, um contrato que tu faça os privilégios todos de toda e qualquer lei que afete a esse tal contrato, seja ele CLT ou Constituição Federal, no caso dos atletas de futebol, o contrato da CBF mais a Lei Pelé, se tu tiver todos os pontos de possíveis e futuras divergências atacados ou por acordo individual que hoje está tomando um vulto de uma importância maior na legislação trabalhista e pelo próprio Tribunal do Trabalho, né? Está tomando um corpo maior. E se tu tiver a oportunidade de utilizar os sindicatos para fazer as convenções coletivas e os acordos coletivos e colocar essas parcelas que futuramente possam vir a ser discutidas, né? Provocando, às vezes, o sindicato, manda lá, se o sindicato não te responder, bom, então eu vou fazer um acordo individual que vai entrar essa parcela e assim tu começa a criar pelo menos um mecanismo de defesa futura que não vai ter qualquer problema. Então, tem o lado que o dirigente, muitas vezes, ele ouve o seu quadro jurídico, respeita, ouve e cumpre exatamente aquilo que lhe é orientado, mas em algumas situações ele não consegue fazer isso, porque senão ele teria que despender de um valor muito grande para cumprir toda e qualquer regra da legislação trabalhista, da Constituição, da Lei Pelé. Então, o que ele acaba fazendo? Bom, essa eu corro risco. Né? Esse item aqui eu vou correr risco, adicional noturno eu corro risco. A hora extra eu vou correr risco. A folga, a dobra do domingo, eu vou correr risco. Bom, tudo bem, ele correu risco, não colocou em instrumento normativo, nem coletivo e nem individual. Bom, então vai correr risco. E às vezes o risco, se ele é calculado aí economicamente, né? Se ele é calculado, bom, então ele calculou
que de 30 ou 60 atletas lá durante 1, 2, 3 temporadas, né, ou mais que seja, 90 atletas, olha, 2 entraram na justiça ou 3. Bom, o resto não entrou. Bom, então tá, isso está sopesado no teu cálculo econômico, é o risco do empresário, né, no caso aí, não é nem do dirigente de futebol, é o risco do empresário que ele privilegiou uma situação, correu o risco de ter que discutir na Justiça do Trabalho, ser condenado, né, coisa que o valha. Então, eu entendo que dá para fazer a visão em favor dos atletas, porque algumas parcelas, até pouco tempo aí, tu vai lembrar, tu acompanha isso, né? Vou te dar um exemplo, Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço. Até a Constituição de 88, o Fundo de Garantia era opcional, tu podia optar ou não pelo direito de ter o Fundo de Garantia. Com o advento aí da lei que vem possibilitar aos clubes a Profut para parcelamentos de tributos e tal, eles, de maneira direta, eles foram compelidos a pagar esses atrasados de fundo de garantia de atletas de 20, 30 anos atrás. Né? E dá um exemplo, Inter, Grêmio. Só que daí o pagamento não veio como era para ser feito, não veio com o valor que era efetivamente cada atleta teria direito, ele veio com uma parcela reduzida. Então são coisas que tu vai ver ao longo da vida, né, do futebol, vão acontecendo e aí as pessoas não sabem, porque às vezes um ou outro entra na justiça e tal. Mas eu acho que é válido isso, sabe? É o exercício, do lado do dirigente ele tem que estar o exercício de cumprir o que ele deve. Hoje, como eu disse, cumpre muito mais, mas hoje é nota 10, dá para dizer assim, para os dirigentes do futebol. Mas lógico que tem algumas coisas que ainda ficam pendentes e tem forma de resolver, né? Que eu acho aliás, o contrato o contrato de trabalho, o contrato civil entre as partes, ele não é uma coisa estanque, né? Não é uma letra que está escrito ali, bom, está tudo certo, nunca mais muda, nunca mais discute, não. Tu tem que fazer o acompanhamento, quando o teu profissional ali trabalhou no domingo, tu diz assim, não, segundo tu fica em casa, que é o dia de descanso dele da semana, né? Tá, mas daí tu vai dizer, bom, mas daí eles viajam para jogar na quarta. Bom, aí pagam uma diária ou pagam... Bom, aí são mecanismos, né, que o profissional que está lá dentro, óbvio que sabe fazer. Sim. Né? Então, corre risco e toma na cabeça quem se descuidou. Isso não tem outra situação. E aí tu vai também, se tu quer ir um pouquinho mais longe no judiciário, bom, aí tu vai lá, tem juízes que são formalistas. Ele lê a lei diz isso, tem direito. Né? Ele não quer saber se tem uma carreira diferenciada, tanto que o jogador nem se aposenta diferenciadamente por ter trabalhado no sol, na chuva, no vento, viajou durante o ano não sei quantas 1000 viagens, 1000 horas de voo, ele não está nem aí, ele cai na lei comum de aposentadoria. Então, sim, quer dizer, então tem. Aí o juiz não vai dar, entendeu? Então são situações, velho, que tem para todo o gosto. Presidente, no interior isso aí tem essas bronquites também, ou é menos? E já nos fale da Série D, porque agora o tempo é curto aí. Vou ter que dividir uns 2 minutinhos cada um. Diga aí, presidente. Pois é, Rec, o Raul fala bastante, né? Me derrubou. Te derrubou, Rec. Nós 3 falamos bastante. Deixa eu dizer assim rapidamente. A Série D é um sonho, a Copa do Brasil também está no nosso horizonte, a Série D é um sonho e nós vamos lutar tanto por uma quanto por outra, inclusive também por uma vaga ainda, talvez para o Mata, tudo é possível ainda. E em relação a essa questão do direito trabalhista aí, dos jogadores, a gente vem tendo assim um sucesso lá no Aimoré, tem procurado que pactua com os jogadores, a gente cumpre, e assim a gente não tem tido maiores problemas aí nos últimos 3, 4 anos, isso ficou afastado do clube. Tomara que continue assim, embora eu acho que com a pandemia vai criar várias situações especiais e talvez a gente tenha alguns reflexos daqui 1, 2, 3 anos em função desse momento de muitas incertezas e de muita dificuldade financeira dos clubes e dos jogadores.
enfim, todo um cenário que propicia, às vezes, brecha para que aconteçam ações trabalhistas e que os clubes, na maioria das vezes, em alguma coisa, acabam tendo que pagar. Grande abraço, presidente. Vamos conversar com mais frequência. Um abraço, obrigado. Valeu, presidente. Tá bem, Um abraço. Um abraço. Raul já tomou uma corneta do presidente aí. Não, mas tá... mas ficou bem colocado. Não, mas advogado fala e falou bem, ficou bem colocado aí, porque tem que contrabalançar, ouvir os dois lados, se critica. Assim. O Rega, eu te dá assim, ó, rapidinho, uma ocasião, teve o primeiro, se eu não me engano, era Congresso Brasileiro da Legislação Esportivo Trabalhista. Ela foi realizada em Brasília, e aí eu era recém-formado, né? Então não tinha condições de viajar, pagar o curso, que era caro, né? E eu me lembro, mas eu tive acesso a todos os participantes, todas as pessoas que lidam com direito esportivo trabalhista, quer seja juízes, ministros do TST, né? E aí quem frequentou essas discussões da legislação esportiva trabalhista? Só dirigentes de clube, só juízes que tinham uma tendência a decidir sempre favoravelmente aos clubes. Bom, qual o resultado desse encontro, né, técnico? Todo mundo tinha a plena convicção que a legislação ela só tinha um caminho. Era aquele lá que foi analisado e tal, e que tanto os dirigentes como os juízes e ministros e desembargadores, né, hoje chamado do trabalho, tinham aquele mesmo entendimento. Mas aí eu vou te dizer, sabe, a única pessoa que tinha um entendimento completamente diverso da legislação, e tu vai lembrar desse sujeito, Sérgio Neves. Foi o único que tinha um pensamento completamente contrário. E em seguida vem a situação do Ronaldinho do Grêmio, né? E vários dirigentes do Grêmio, da área do direito, se manifestaram que não tinha qualquer risco de perder o Ronaldinho, porque o contrato dele era não sei o quê, da legislação, a posição era essa, mas tinha um sujeito que tinha uma posição diversa e acabou levando a posição diversa. Então, o que eu sugiro sempre para um bom debate jurídico é que tu sempre escute o outro lado, porque às vezes a razão não está contigo, às vezes a razão está com o outro, né? Ou o outro vai convencer a posição dele melhor que tu perante um juiz, perante um tribunal. Valeu. Então, tu tem que sempre achar e chamar essas pessoas para conversar mesmo, numa espécie de um encontro, ou ver por que estão acontecendo isso e aquilo, e tu tá tomando na cabeça. Né? Um grande abraço, Raul. Valeu, Rec, um grande abraço aí, fica com Deus. Valeu. Fica isolado aí. Já voltamos. Maurício, a última. Só para relembrar, ontem, um pouco depois do Cadeira Cativa, a Conmebol divulgou uma série de medidas para caso volte a Libertadores, ampliando, permitindo a inscrição de atletas nessa fase de grupos, 5 trocas na lista, aumentou o número de trocas também nas outras fases, não pode mais trocar flâmula e algumas outras regras sanitárias também, medição de temperatura obrigatória. Sem mais encontros, né? Tudo que é tipo de encontro é evitado. Exatamente. No banco tem que ficar de máscara. Aquele jantar de antes dos jogos, que deu aquele problema aqui antes do Grenal. Até amanhã.